dela. Eles são os fofos, uns queridos. O bonzinho é aquela pessoa que faz de tudo para estar bem com todo mundo. É aquela pessoa que é legal com todo mundo, boazinha com todo mundo, quer ser amiga de todo mundo. Ela faz de tudo para não incomodar, não atrapalhar e não ser um peso ou um problema para os outros. A princípio, parece até que ser bonzinho não é um problema. Só parece. O bonzinho faz o que os outros esperam para evitar críticas, julgamentos e algum tipo de incômodo. Para o bonzinho, sempre existe a preocupação de estar incomodando ou atrapalhando alguém. Ele sempre pensa coisas como: o que será que os outros vão pensar? Ou falar a meu respeito se eu fizer isso? Ou então, ai, mas eu posso fazer isso? Ninguém vai achar ruim? Eles se pautam muito na opinião e julgamento que os outros têm a respeito deles. Para eles, é muito importante que as pessoas gostem deles e não desaprovem o que eles pensam, dizem ou fazem. Por esse motivo, é comum eles sempre buscarem algum tipo de validação ou confirmação antes de fazerem alguma coisa, para se certificarem que não serão criticados, julgados e não vão prejudicar alguém que é importante para eles. A sensação que fica é que, na cabeça do bonzinho, o outro é sempre prioridade. Mesmo que ele queira muito ter, dizer ou fazer alguma coisa, se ele acreditar que isso pode prejudicar ou incomodar alguém, é muito provável que ele adie ou até mesmo abra mão disso. Esse perfil dependente, assim como os outros, se forma durante a infância também. E aqui, esse perfil se forma quando a criança tem uma percepção de que ela não pode incomodar, atrapalhar ou gerar algum tipo de problema para os pais. Ela precisa ser boazinha, quietinha, comportada, obediente e assim por diante. Geralmente, os pais dessa criança são muito ocupados ou vivem cheios de problemas para resolver e a criança vê o quanto eles ficam preocupados, irritados ou incomodados com tudo aquilo. Então, ela busca não aborrecer os pais com os problemas dela, como forma de evitar que eles também se irritem com ela e ela perca o amor deles. Muitas vezes, os próprios pais cobram da criança que ela se comporte, que ela seja obediente, que ela não dê trabalho, que ela seja boazinha. Olha como fulana é comportada, ela consegue se virar muito bem sozinha. Isso faz com que a criança registre a seguinte mensagem: os meus pais só vão me amar se eu me comportar, se eu for bonzinho e se eu fizer tudo certinho. Se eu incomodar, se eu aprontar, se eu der trabalho, eles não vão me amar. E isso é muito grave, porque ela é só uma criança. Uma criança que ainda está aprendendo como o mundo funciona e não tem capacidade de resolver muitos dos próprios problemas sozinha. Ela depende do apoio, da ajuda, da orientação dos pais para isso. Depois de anos e anos vivendo várias situações em que ela precisa ser boazinha, comportada e não dar trabalho, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer acreditando que ela vive em um campo minado, que ela precisa ser cuidadosa com tudo que ela fizer, disser ou desejar para não atrapalhar ou incomodar ninguém. Afinal, na cabeça dela, se ela atrapalha e incomoda, ela não merece ser amada. Ela só merece ser amada se ela for boazinha, se ela fizer o que agrada os outros, se ela obedecer. E quando essa criança cresce, ela vira um adulto que continua agindo assim na relação com os outros. Vira aquela pessoa que a gente conhece como banana, pamonha ou castrada. Vira um adulto que continua se comportando como uma criança medrosa, que não quer dar trabalho, não quer incomodar, desobedecer os outros, por medo de não ser amado ou aceito. Vira o adulto que, quando recebe uma crítica ou acaba lidando com um problema ou conflito, perde o sono, fica angustiado e muitas vezes acaba cedendo ou procurando um jeito diplomático de resolver o que geralmente vai ser ruim para ele. Essa pessoa muitas vezes prefere e aceita suportar uma situação ruim ou desconfortável para evitar conflitos, problemas e críticas. Ela abre mão daquilo que ela realmente quer e deseja e aceita ficar com as sobras ou em um segundo plano para não ser vista como egoísta ou para não ser um peso ou prejudicar alguém. E muitas vezes, mesmo que ela esteja com problemas, dos mais simples aos mais sérios,
ela vai tentar dar um jeito de resolver sozinha, sem incomodar ninguém. E isso vai ser muito sofrido e pesado para ela. Sentir que ela precisa sempre se virar sozinha, pois não pode ser um peso, não pode ser um incômodo ou um problema para os outros. O bonzinho passa a vida querendo não dar trabalho e justamente por isso torna a vida dos outros mais leve, mas ao mesmo tempo torna a própria vida extremamente pesada e difícil. A vida do bonzinho trava e continua travada por dois principais motivos. Primeiro, porque o bonzinho não se permite fazer algo que ele acredita que vai poder incomodar, atrapalhar ou prejudicar os outros, mesmo que seja importante para ele. Enquanto ele acreditar que aquilo pode ser ruim para os outros ou fazer os outros julgarem ou criticarem ele, ele trava. E o pior é que em muitos casos o medo de incomodar só existe na cabeça do bonzinho. Para o outro não geraria um problema, não geraria um incômodo ou aborrecimento, ou quando gera é algo negociável ou muito tranquilo de resolver. E o segundo motivo é quando ele não pede ajuda para resolver os próprios problemas ou lidar com os desafios e obstáculos que podem aparecer no caminho para a realização dos seus sonhos, dos desejos e dos planos, por medo de atrapalhar e incomodar os outros com seus próprios problemas. Ele acaba sofrendo em silêncio e carregando sozinho um peso desnecessário, enfrentando sozinho os próprios fantasmas e tornando o processo mais pesado e custoso do que precisaria ser. Agora você já sabe o que existe por trás de todo bonzinho. Se você é um bonzinho, agora você já sabe que não dá para tentar agradar todo mundo o tempo inteiro. Realizar os seus sonhos e projetos vai acabar gerando conflitos e desentendimentos e talvez até desaprovação de pessoas que são importantes para você. Talvez algumas dessas pessoas precisem ter o sossego perturbado em alguns momentos, ou talvez elas tenham que lidar com algo que não desejam para que você possa seguir com a sua vida. E faz parte do jogo. E se você conhece um bonzinho, agora você já sabe o peso que essa pessoa escolhe carregar sozinha, muitas vezes, e o quanto que ela pode estar abrindo mão de coisas que são importantes para ela quando escolhe sorrir e te dizer, pode deixar, ou então, não tem problema, ou então relaxa, tá tudo bem, eu não quero te incomodar. Talvez o melhor que você possa fazer por essa pessoa seja 1. Não abusar da boa vontade dela, afinal, agora você sabe que mesmo ela não confrontando ou batendo de frente com você, ela está pagando um preço alto por acreditar que não será amada se for um peso e se incomodar. 2, mostrar para essa pessoa que mesmo quando ela dá trabalho, faz algo que desagrada ou se posiciona e defende os interesses dela, ela ainda assim merece ser amada, aceita e admirada pelas qualidades dela. Você entendeu como funciona e como se forma o perfil do bonzinho? É hora de fazer suas anotações, deixar um comentário aqui com as suas percepções e refletir nas perguntas que eu vou te fazer. Com que pessoas, ambientes e situações você sente que precisa ser bonzinho, não pode desagradar ou não pode dar trabalho? O que você tem escolhido suportar e que peso você tem escolhido carregar no lugar de outra pessoa para não dar trabalho ou não ser criticado ou julgado? Que tipo de coisa você já tolerou para manter uma imagem de bonzinho, de legal, de fofo, de querido? Entender os momentos e pessoas com quem você se sente obrigado a ser bonzinho vai te ajudar a encontrar mais rápido o que está travando a sua vida. Então não se esqueça, reflita sobre tudo isso, deixe um comentário e deixe também seu like